dando início ao seminário de monografia 1, nós temos nesta aula a explanação sobre a primeira avaliação da aprendizagem, sobre erros e acertos na construção do rascunho do projeto. Então, as principais questões que poderiam ter sido realizadas de uma forma diferente ou que acabaram ficando um pouco, né, a desejar. Ok? Então, em relação aos pré-textuais, eu não coloquei muitas observações, mas é importante que vocês saibam que a construção do projeto de pesquisa, como de qualquer outro trabalho acadêmico, deve seguir uma norma que é a 14.724 da Associação Brasileira de Normalização Técnica, que são as chamadas normas da ABNT. Então, essa estruturação deve ser seguida em todo o corpo do trabalho, nos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Então, a questão do tamanho das fontes, do tipo de fontes, os espaçamentos entre linhas, as margens superior, direita, inferior e esquerda, tá? Os parágrafos. Então, todas essas questões de formatação, elas devem seguir um padrão. Então, eu não coloquei, na maior parte das minhas correções, eu acabei nem colocando, nem levei em consideração essa formatação em relação a diminuir ou aumentar a pontuação. Apenas eu coloquei algumas observações e, nesse momento, eu gostaria que vocês ficassem ligados em cumprir com essas normas de formatação. Essas normas, elas são padrão e são obedecidas pelas disciplinas de seminário de monografia 1 e 2, ok? Então, assim, algumas questões importantes em relação aos textuais, né? Em relação aos pré-textuais, em relação à capa e à folha de rosto. Então, a gente percebeu algumas faltas de padronização em relação às fontes estarem em maiúsculas e minúsculas, né? ou estarem todas em minúsculas, ou não estarem seguindo o mesmo padrão do tipo de fonte, ou seja, usou Arial e usou Time News Roman. Então, vocês precisam, nesse sentido, entender e buscar esse padrão na norma, como eu falei, 14.724. Em relação ao tamanho das fontes, ok? E aí, o que eu chamo mais atenção nesse momento é em relação ao orientador. Então, quem deixou sem o orientador, eu coloquei uma observação, né, que a orientação é uma condição obrigatória para a obtenção de aprovação na disciplina. Então, eu coloquei essa observação. Alguns colocaram o nome e a titulação do orientador, mas não colocaram o termo de comprometimento assinado. Então, essas pessoas, elas deixaram de pontuar em relação ao vínculo da orientação nesse primeiro momento. Mas, como eu falei, vocês ainda podem me enviar, ok? Obviamente que é importante que esse prazo seja o mais rápido possível. Então, vocês podem me enviar por e-mail o termo de comprometimento assinado pelo orientador ou orientadora, que eu irei adicionar esse ponto que, nesse momento, foi retirado de vocês. Então, em outras palavras, alguém que está com 7 pode ir para 8, alguém que está com 8 pode ir para 9, alguém que está com 9 pode ir para 10, ok? Então, a ausência do nome do orientador remete que vocês ainda estão sem vínculo. No entanto, como eu falei, busquem fazer os devidos contatos, sempre tentando aquela pessoa, né, aquele profissional, aquele professor pesquisador que tenha alguma experiência na área em questão. Então, na ausência dessa pessoa que seja, de fato, vinculado à área, busquem alguém, né, que tenha experiência e que tenha, de alguma forma, já atuado com pesquisa, ensino ou extensão dentro dessa área em questão.
Então, era para fazer um breve resumo, uma lauda no máximo, um parágrafo único. Foi um dos erros que eu percebi, alguns resumos com vários parágrafos. Então, era em parágrafo único, uma breve introdução, o objetivo geral, alguns aspectos de métodos e os resultados esperados. Então, esse era um resumo, tá certo? De até 500 palavras. Então, eu percebi a permanência de algumas sugestões ainda estavam presentes no resumo, né? Então, introduções muito longas, às vezes uso de citações que não são recomendadas pela própria norma da ABNT 6028, que diz respeito à construção de resumos, tá? Então, o resumo em vários parágrafos, alguns erros de digitação, alguns erros ortográficos, algumas coisas eu deixei em amarelo. Eu fiz as correções e deixei em amarelo. Outras eu fiz apenas as observações. Percebi alguns resumos que estavam mal articulados, as suas ideias, e aí eu coloquei algumas recomendações. Outro ponto importante, vocês precisam padronizar o objetivo que está exposto lá no item textual, ou seja, o objetivo que está exposto lá no final da introdução, ou mesmo no aspecto de objetivo geral, ele precisa estar idêntico no resumo. Então, não dá para colocar um objetivo no resumo e lá na parte textual um outro tipo de objetivo, um outro tipo de verbo. Então, a recomendação nesse caso foi padronizar. Também foi constatado a ausência dos resultados esperados e até mesmo de palavras-chave. Então, esses foram os principais pontos a ser comentados em relação ao resumo, né? Então, o modelo foi para colaborar com vocês. Então, era para ter sido um item, na verdade, sem muitos erros e sem muitos equívocos. No entanto, em maioria, eles foram excelentes e eles pontuaram na íntegra. Em relação ao sumário, apenas vocês tenham cuidado, numa versão final, de verificar a numeração, ok, pessoal? Então, a numeração ela é algo que vocês devem observar na última versão do projeto e até mesmo quando vocês estiverem fazendo a monografia, nos últimos momentos, quando vocês estão fechando o trabalho efetivamente, vocês devem checar o sumário para ver se ele está, de fato, com os itens e com as suas numerações respectivas corretas, ok? Em relação à introdução, nós tínhamos duas possibilidades. Nós tínhamos uma recomendação, onde eu não pedi um texto introdutório, eu não pedi que vocês construíssem de forma descritiva essa seção. Apenas poderia citar o tema, o problema, o objetivo e a hipótese, juntamente com a justificativa do tema. Entretanto, eu percebi que alguns já fizeram a introdução em forma de texto. Esses que fizeram em forma de texto, inclusive, demonstraram alguma desenvoltura nessa construção. Então, eu achei muito positivo vocês terem feito a introdução já em forma de texto. Então, quem seguiu a instrução de apenas citar os tópicos, ou quem fez em forma de texto, pontuou da mesma forma. Eu fui apenas verificar a descrição, seja de um jeito ou de outro, do tema, do problema da pesquisa, né? Se esse problema estava bem elaborado, se ele estava possível de ser entendido e de ser respondido, que é um dado importante sobre o problema da pesquisa. Em relação à hipótese, será que em forma de texto ou em forma apenas de pergunta, né, de afirmação, será que essa hipótese ela responde provisoriamente esse problema? Então, aí foi onde eu fui tentar verificar se estava coerente e para alguns eu coloquei algumas recomendações, para outros eu apenas deixei o ok, porque já estava bem conectado esses elementos, ok? Em relação aos objetivos, eu coloquei também algumas recomendações.
Então, vocês precisam entender que os objetivos, seja o geral, que é aquele objetivo de longo prazo, que a gente só resolve após coleta de dados, após discussão, né, ao final da pesquisa. E os específicos, que são aqueles objetivos auxiliares, que são elaborados muito dentro daquele processo de responder, de ser etapas que vão colaborar para responder o objetivo geral. Então, o que eu percebi de alguns erros aí, não foi nem sobre em relação ao tempo verbal, mas foi alguns resultados, desculpem, alguns objetivos específicos, vocês colocaram como se fossem resultados esperados. Então, assim, confundir, é até comum confundir resultados esperados e alguns procedimentos metodológicos com etapas auxiliares. Então, apenas eu coloquei em alguns rascunhos algumas observações em relação a vocês ajustarem esses objetivos específicos. Mas, de maneira geral, eu gostei muito do que vocês produziram. Obviamente, com a maturidade da pesquisa, é possível que vocês ainda possam ajustar em uma fase mais adiante, quando estiverem efetivamente com o orientador, ok? Mas como exercício de aprendizagem, já que eu considero o rascunho ainda uma oportunidade de aprendizagem a partir dos conteúdos que tivemos, de maneira geral, eu fiquei muito satisfeito com essa produção dessa sessão, desses elementos que vai do tema até a definição dos objetivos. Então, eu volto a repetir para que vocês tenham cuidado apenas em alguns erros de ABNT que foram presentes, ok? Para quem elaborou a introdução, eu percebi que houve algumas introduções que cada parágrafo tinha uma citação. Então, embora seja possível utilizar citações em um texto de introdução, não é interessante que se utilize de forma excessiva o uso de citações e de autores nessa parte introdutória. Por quê? Porque vocês terão um capítulo à parte só para tratar da revisão da literatura. Então, não é na introdução o local mais adequado de encher de ideias embasadas por autores. Então, é importante vocês tentarem desenvolver um texto também utilizando de algumas argumentações particulares que vocês podem realizar sem ter necessariamente a necessidade de colocar e de fazer menção intelectual a algum autor para que embase aquela ideia, né, aquele conceito, aquela data que vocês possam ter colocado no texto, ok? Mas eu gostei bastante das introduções que foram em formas de texto. Para a versão final, todos deverão enviar a versão final com a introdução em forma de texto. Então, não será mais aceito em forma de tópicos, até porque nós estamos fazendo a transição de um rascunho enxergado como uma estrutura para um projeto de pesquisa, ok? Então, outras questões que eu poderia colocar para vocês prestarem atenção em relação a alguns erros de digitação, né? Algumas palavras que já foram aperfeiçoadas. Muitas vezes a gente pega uma frase de um autor que publicou o seu artigo antes daquele novo acordo ortográfico. Então, a gente muitas vezes usa copiar e colar e a gente acaba trazendo uma palavra que já não está com a sua grafia correta. Então, é importante verificar, principalmente nos textos que vocês estão utilizando na introdução, que é de autoria de vocês, se aquela palavra está escrita corretamente. E chegamos na revisão da literatura. A revisão da literatura é aquele apoio teórico que qualquer boa pesquisa precisa ter. É a sustentação intelectual de teorias, de evidências, de produção científica já publicada, que vai dar embasamento à argumentação do pesquisador ou da pesquisadora. Nesse caso, eu estou me remetendo a vocês, que são, nesse momento, pesquisadores e autores de um rascunho de projeto. Então, essa revisão da literatura, ela
pode ter sido entregue de duas formas. A primeira, a recomendada, era aquela em forma de quadro-síntese. O quadro-síntese é uma espécie de fichamento de ideia dos estudos, né, ou das obras que serão utilizadas nessa seção do projeto de pesquisa. Então, alguns optaram por utilizar aquele quadro-síntese e outros fizeram em forma de texto. Ambas as formas estavam corretas. Eu apenas coloquei algumas recomendações quando necessário. Por exemplo, algumas argumentações que foram colocadas necessitavam de um fundo teórico, ou seja, eu utilizei um conceito, eu utilizei uma data histórica e eu acabei não utilizando de citação textual. Eu assumi a autoria daquela informação porque eu sei que aquilo foi naquela data e que aquilo é dessa forma que eu estou colocando. Então, aí eu coloquei recomendação ou observação, citar um autor, ou às vezes eu citei o autor e não coloquei o ano da publicação. Isso aconteceu muito quando foi citado a Organização Mundial de Saúde. Então, alguns citavam a OMS, mas não colocavam entre parênteses o ano da publicação. Até porque a Organização Mundial de Saúde, ela é uma entidade que tem diversas publicações e que são utilizadas nos textos científicos. Então, algumas pessoas que utilizaram desses autores, seja o OMS ou outros autores, a recomendação foi mencionar o ano da publicação, ok? E aí, algumas referências eu achei que podem ser mais recentes, principalmente quando a gente coloca que a atividade física, a prática de exercício físico é comprovadamente bom para a melhora da saúde e qualidade de vida. Então, essa informação, teve pessoas que colocaram autores dos anos 90, até antes disso. Então, para dizer que exercício físico e atividade física é promotor de saúde, eu não preciso buscar um autor lá atrás. Muito embora a gente tenha, nas nossas aulas, discutido sobre o que é clássico e o que é antigo. Então, a citação clássica é aquela citação que tem a sua relevância, né? Que ela precisa estar contida em um determinado assunto, e eu não vou abrir mão dela, independente da data da sua publicação. Agora, o que é antigo? Toda informação que eu descrevo no meu texto, mas que outros autores estão dizendo a mesma coisa em 2021, e mesmo assim eu prefiro aquele autor mais antigo, mesmo entendendo que não é clássico e que ele não tem tanta relevância dentro desse corpo de conhecimento, então aí é nesse momento que a gente precisa refletir e tentar fazer a troca da citação. Muitas vezes vocês nem precisam refazer a frase que está lá no texto. Apenas buscam a citação que pode amparar aquele mesmo argumento. Então, eu coloquei isso para alguns em relação à citação. Uma outra questão importante ainda na revisão da literatura, o uso muito repetitivo da mesma citação. Então, alguém que faz 4, 5 parágrafos utilizando o mesmo autor, a mesma citação. Então, também é coerente que se alterne o uso desses autores para dar um embasamento, até por questões estéticas mesmo, da seção de revisão da literatura, e para que vocês possam também dialogar entre autores que pensam, né, de uma forma e de outra. Então, quando a gente só utiliza de um marco, de um autor para embasar um marco teórico, a gente acaba quase que adotando aquela teoria para o nosso projeto de pesquisa. É possível, dependendo do modelo de pesquisa científica, é possível que se faça isso. Mas, na maioria dos casos, é interessante que vocês não usem de forma muito
próxima, né? Em uma mesma lauda, vocês enchem de parágrafo com o mesmo autor. Então, isso não é muito recomendável. Lembrando que eu estou trazendo para vocês informações que vocês podem ou não levar em consideração. Eu estou apenas passando um pouco da experiência, do tempo que a gente tem de elaborar pesquisa e de estar à frente de uma disciplina que tem como principal meta elaborar e instruir vocês para a elaboração de um projeto de pesquisa. Então, o que eu posso dizer para vocês é que, de maneira geral, procurem construir um texto onde vocês podem, dentro da revisão da literatura, falar dentro dessa revisão, trazer os principais pontos que estejam associados com o problema da pesquisa. Então, teve problemas da pesquisa que foram muito pouco contemplados na revisão da literatura. Então, vocês precisam entender que essa revisão é justamente para balizar, em termos de evidência científica, em termos conceituais, o ponto de partida do estudo que se chama o problema da pesquisa, ok? Então, evitem copiar e colar excessivamente conteúdos. Primeiro, a gente pode incorrer no plágio. Segundo, a gente pode copiar e colar um conteúdo que, na verdade, já não é representativo para esse momento histórico que a gente está vivendo. Então, a gente precisa fazer essa ponderação, ok? Principalmente quando a gente vai buscar em fontes que já são publicadas há algumas décadas anteriores. Um outro ponto importante, priorizem citações indiretas. Evitem o uso excessivo de citação direta. Então, tanto citação de citação, esse tipo de fonte eu já não recomendo para vocês. Utilizem apenas quando for extremamente importante a citação de citação e quando vocês não conseguirem buscar aquela fonte primária da informação. Se vocês podem buscar a fonte primária, busquem para que vocês não citem de outro autor, porque nem sempre esse autor se utilizou de forma adequada das ideias originais, ok? E quando a gente utiliza citação indireta, a gente exercita a nossa capacidade de escrever, de argumentar, de trazer coisas novas no projeto, ok? Então, não há pesquisa sem uma fundamentação teórica. Que isso fique para vocês claro. E, no andamento da pesquisa, essa revisão ela vai ser ampliada. Vocês irão ampliar e atualizar, na medida do possível, para a futura monografia, para o futuro trabalho de conclusão de curso. Então, o que foi feito agora não vai ser desperdiçado, não vai ser perdido, vai ser continuado, obviamente, se vocês não modificarem o tema da pesquisa, e será apenas aperfeiçoado e atualizado. Essa parte, os aspectos metodológicos, 95% não atenderam em 100% as recomendações que foram dadas. Então, valia um ponto. Se essa sessão valesse mais de um ponto, as notas teriam sido piores, porque os aspectos metodológicos, ou os procedimentos, ou os métodos, ou o caminho metodológico, seja a terminologia que nós iremos utilizar, é aqui onde a gente vai traçar todo o plano de ideias para que a gente possa responder o problema da pesquisa. Então, é aqui que eu digo qual é o tipo da minha pesquisa. Quando eu não sei classificar a minha pesquisa, significa que eu não estou ainda bem certo do que eu estabeleci como problema. Então, é aqui nesse momento que devemos saber classificar nossa pesquisa, saber onde vai ser um local de coleta, seja um local de coleta presencial ou em uma plataforma virtual. É aqui onde eu tenho que entender e estabelecer qual é a população-alvo do meu estudo, dessa população, quem formará a amostra,
de que forma essa amostra vai ser selecionada, ou seja, vai haver a necessidade de um sorteio, vai ser de maneira randomizada, vai ser aleatória, vai ser probabilística. Há essa necessidade de chegar em uma academia onde tem 200 alunos e alunas, e desses 200 eu dar um número para cada e selecionar 30 para a minha pesquisa, vai ser necessário realizar isso? Se sim, então é um tipo de seleção da amostra, para um tipo de pesquisa que pede muitas vezes essa seleção, esse processo. Se não há essa necessidade, se apenas eu irei convidar as pessoas para participar de forma por conveniência, então isso vai contemplar um outro tipo de pesquisa, o que a gente chama de não probabilística. Não há essa necessidade de pegar ao acaso e de selecionar essas pessoas. Então, tudo isso são características da pesquisa. Quando eu não sei qual é o tipo da minha pesquisa, eu tenho dificuldade de estabelecer qualquer um desses elementos que eu estou aqui expondo para vocês. Então, é nos aspectos metodológicos que eu vou dizer quais são as variáveis, que eu vou descrever quais são as variáveis, vou explicar. A idade é uma variável. Como é que eu vou obter a idade? Eu vou pedir um documento para comprovar essa idade, as pessoas vão referir, eu vou verificar o nível de motivação. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou passar um inquérito, um inventário, um questionário. Esse instrumento para medir o nível de motivação, ele vai gerar que tipo de informação? Numérica, estatística ou informações qualitativas por meio de depoimentos, de falas? Então, é aqui onde a gente estabelece tudo isso. Quando a gente não consegue expor essas informações, significa que a gente precisa voltar no problema da pesquisa e ler um pouco mais a revisão da literatura e o que é que está sendo feito nesses estudos que eu estou lendo, que eu estou colocando na minha revisão e que eu posso me apropriar e utilizar no meu projeto de pesquisa. Então, é nos aspectos metodológicos que variáveis, que instrumentos, que os procedimentos para a coleta de dados devem ser descritos, né? A forma de analisar os dados, os aspectos éticos. Então, é fundamental que eu possa estar atento a todas essas questões, porque o projeto é a previsão da pesquisa. Se eu não fazer uma boa previsão agora, quando eu for executar essa pesquisa, eu terei dificuldades. Então, agora é o momento de ajustar todos os itens metodológicos para que vocês possam, mais adiante, ter uma tranquilidade em ter o projeto avaliado por um comitê de ética e também para que vocês possam fazer o trabalho de campo de uma forma mais tranquila e mais eficiente. Ok, pessoal? Então, alguns probleminhas que foram constatados. Em relação à classificação da pesquisa, o tipo da pesquisa. Então, alguns autores de rascunho, eles tiveram algumas dificuldades, a grande maioria conseguiu entender qual era o tipo da sua pesquisa, né? Então, a gente entende que tem várias terminologias, mas a gente não precisa utilizar de tantas terminologias. Primeiro passo, a pesquisa ela é transversal ou ela é longitudinal? Então, aí já é um ponto importante. A minha coleta de dados, ela vai se estabelecer num momento único, eu vou lá, passo o instrumento, as pessoas irão realizar o que eu irei solicitar, em seguida, eu vou embora com os dados. Então, isso do ponto de vista da temporalidade, é uma pesquisa transversal. Então, talvez, todos aqueles projetos que não vão fazer testes e avaliações em mais de um momento, todos esses já podem se autodenominar transversais. Então, aí já seria uma forma de classificação. Agora, as pesquisas transversais, elas remetem, normalmente, elas podem ser, a partir dos objetivos da pesquisa,
elas podem ser ou exploratória ou descritiva. A maioria dos estudos transversais que irá tentar, dentro do seu problema e dos seus objetivos, tentar identificar e descrever um determinado fenômeno, uma determinada característica, uma determinada realidade, então aí já está definido. A pesquisa transversal, ela tem como objetivo ser um estudo descritivo. Agora, se for algo novo, algo que não foi explorado e que pode gerar novas teorias, essa pesquisa ela já pode ser considerada exploratória. E se for uma pesquisa longitudinal, onde eu vou, de alguma forma, manipular os participantes por meio de alguma intervenção, eu vou propor alguma coisa nova dentro do meu método, dentro da minha pesquisa. Então, essa pesquisa ela já vai ser, talvez ela necessite de mais de um momento para a coleta de dados, e aí tem alguns estudos pré e pós-teste, onde eu faço a primeira avaliação, faço a intervenção proposta por mim enquanto pesquisador e, na sequência, faço mais uma avaliação chamada pós-teste para poder observar diferenças que podem ter acontecido a partir da manipulação do pesquisador. Aí eu já poderia dizer que é explicativa. Então, daí a gente já tem dois caminhos. A pesquisa é transversal ou é longitudinal. Se transversal, pode ser exploratória ou descritiva. Se longitudinal, ela pode ser explicativa. Em relação à abordagem, pessoal, ainda é mais fácil. Em relação à abordagem, ela só pode ser quantitativa, se o meu instrumento vai gerar números para que eu possa interpretar e responder o problema, então eu não tenho nenhuma dúvida. A abordagem da pesquisa será quantitativa. Se o instrumento vai gerar informações, onde eu vou ter que interpretar e que me apropriar de diálogos, de relatos, de coisas que foram expostas, principalmente para responder comportamentos e percepções, então o meu estudo ele não vai se amparar na estatística, logo ele será de abordagem qualitativa. Agora, existem casos em menor número, onde o pesquisador ele não tem certeza da abordagem que vai fazer e acaba utilizando um pouquinho de uma e um pouquinho de outra. É o que nós chamamos de abordagem mista. É quando o trabalho é quali e quantitativo. Ou seja, o meu instrumento vai gerar dados estatísticos e também qualitativos para que eu possa interpretar, discutir e responder o problema da pesquisa. Então, percebam que não é tão difícil de compreender, tentando simplificar a classificação do meu estudo, ok? Então, voltando para os principais erros que foram percebidos. Algumas pesquisas que se diziam descritivas e também experimentais. Esses tipos aí, eles não se interrelacionam. Ou ela é experimental, ou ela é descritiva. Percebam no exemplo anterior que eu trouxe aqui. Então, pesquisa qualitativa, alguém colocou que ia ser qualitativa e que ia utilizar estatística. Se a abordagem é qualitativa, a forma de análise vai ser não matemática. Ou seja, vai ser uma análise do conteúdo, vai ser uma análise de discurso, vai ser um outro tipo de análise que tenha cunho qualitativo. Então, dizer que vai fazer uma pesquisa quantitativa e vai fazer análise de conteúdo é um equívoco. Análise de conteúdo é uma teoria que quem for utilizar talvez já tenha feito até leituras da autora chamada Bardan. Então, análise de conteúdo é uma teoria muito apropriada para estudos qualitativos. Então, houve alguns equívocos em relação a isso. Eu coloquei para alguns de vocês que procurassem o orientador, porque essa seção da análise de dados, ela é extremamente complexa, dependendo
do problema e do instrumento que vocês estão adotando na pesquisa. Então, é importante que vocês dialoguem. Obviamente que algumas informações que eu estou trazendo, vocês podem se apropriar e utilizar para aperfeiçoar o que vocês colocaram no rascunho. Em alguns, eu coloquei, inclusive, alguns exemplos que podem facilitar, ok? Então, um outro erro que eu percebi no tipo de pesquisa foi a ausência de uma citação. Então, vocês devem explicar, primeiro, identificar o tipo de pesquisa e depois vocês precisam descrever o que é esse tipo de pesquisa. Vocês têm que conceituar. Se vocês irão conceituar o que é uma pesquisa descritiva, logo vocês precisam de uma citação para poder dar amparo a essa argumentação que não é de vocês, que é de algum autor que já publicou essa informação. Pessoal, em relação à população e amostra, eu acho que já trouxe para vocês uma série de informações. Tem que estar muito claro. Eu sei que tem tipo de pesquisas que os orientadores e que o próprio método científico, eles não usam muito essa linguagem população, amostra, até porque é uma linguagem muito positivista, né, de um método científico muito voltado às pesquisas da área biológica, da área médica. Então, mas assim, do ponto de vista didático, é importante que vocês saibam distinguir e deixar claro para quem vai ler o projeto de pesquisa, pensando num parecerista do Comitê de Ética, quem vai ser a população, quem vai ser a amostra, como é que essa amostra vai ser selecionada. Inclusive, estabelecer critérios de inclusão e de exclusão para não colocar alguém na minha amostra que não tenha as características que eu necessito. Então, toda vez que eu não coloco critérios, eu acabo correndo o risco de colocar na minha amostra participantes, pessoas que não deveriam estar, mas que acabaram aceitando o convite e estão ali podendo, inclusive, ao final do estudo, trazer dados enviesados sobre uma determinada realidade. Então, é importante a definição de critérios para que vocês tenham uma amostra homogênea, no sentido de todas elas terem a mesma característica que eu preciso para responder o problema da pesquisa. Em relação às variáveis e instrumentos, os principais pontos que a gente pode comentar. Alguns projetos não apresentaram as variáveis. Se vocês estiverem com dificuldade de identificar as variáveis, é só fazerem uma análise do que vocês traçaram como objetivos. As variáveis, elas devem ser enxergadas lá nos objetivos. E esses objetivos são ações que vão contemplar o problema da pesquisa. Então, quem vai estudar a prática de atividade física de professor universitário, prática de atividade física é uma variável. Para essa variável, eu preciso me apropriar de um instrumento que eu irei definir enquanto pesquisador a partir de uma série de tomadas de decisão que irei fazer. Então, primeiro, cita as variáveis, explica quais são essas variáveis e depois vocês explicam como elas serão observadas, como elas serão analisadas, mensuradas, medidas, ok? Então, algumas pessoas inverteram, colocaram os instrumentos e depois, de forma muito discreta, citaram algumas variáveis. Então, as variáveis devem estar identificadas e muito bem conceituadas. Em relação ao instrumento, eu percebi que a maior parte dos projetos apenas citou de uma forma muito acanhada que iria utilizar uma entrevista ou iria utilizar um questionário. Não é bem assim. Tem que definir o questionário, tem que dizer como ele é composto, quantas questões, que tipo de questões, se foi elaborado pelos pesquisadores, se foi publicado por outros autores, se vai ser utilizado de forma reduzida,
se vai ser utilizado de forma adaptada, como essas variáveis nesse questionário serão classificadas. Então, tudo isso são informações pertinentes que devem estar compondo a subseção de variáveis e instrumentos para a coleta de dados. Então, vocês precisam evoluir, a grande parte citou de forma muito sucinta, que vai utilizar um instrumento ou outro. Então, a gente precisa colocar riqueza de detalhes nessa parte, porque o parecerista do Comitê de Ética, que vai avaliar o projeto de pesquisa, ele vai fazer uma leitura do método e ele vai precisar entender que tipo de instrumento esses pesquisadores irão submeter aos seus pesquisados. Se vocês não colocarem os detalhes, e teve alguns que não colocaram nem os detalhes e nem colocaram no anexo. Então, se vocês não colocarem, esse projeto ele não vai ser aprovado, ele vai ser pendente. Vai ser solicitado que vocês elucidem e clarifiquem que tipo de questionário, que tipo de questão. Será que esse questionário pode levar o seu pesquisado a algum tipo de risco? Esse projeto de pesquisa que a gente está elaborando, qual é o objetivo dele? É passar na disciplina ou é submeter para uma avaliação de comitê de ética? A resposta é elaborar um projeto de pesquisa para enviar para um comitê de ética. Então, para que vocês possam estar com um protocolo de pesquisa apto para essa submissão, é importante que ele contenha essas informações que eu estou propondo. Se for apenas para passar na disciplina, colocando o questionário ou não colocando, é possível que vocês sejam aprovados. Mas eu preciso que vocês entendam o propósito maior, ok? Até porque eu não vou avaliar só o método, a gente está sendo avaliado todos os elementos obrigatórios de um projeto de pesquisa. Então, nessa parte aqui, teve projeto que colocou tudo. Ótimo. Nota 10. Então, já definiu o instrumento, já definiu o protocolo experimental, já sabe o que vai fazer. Nesse caso, o projeto já está amadurecido o suficiente para isso. Os que não estão ainda, que é a grande maioria, não tem problema, mas coloquem o máximo de informações para que quem vai ler o projeto possa ter o máximo de entendimento da intenção de vocês em relação ao método que vocês querem propor para os seus pesquisados. Por quê? A maior preocupação de um comitê de ética é em relação aos riscos que esse projeto pode levar aquelas pessoas que irão ser voluntárias do estudo. Então, por isso que o máximo de informações, o máximo de detalhes que possa fazer o protocolo da pesquisa ser entendido, é melhor se a gente tem essas informações que a gente disponibilize, ok? Espero que vocês estejam entendendo o ponto em que eu quero chegar, pessoal. E muitas vezes eu acabo sendo até um pouco mais duro na minha fala, mas é muito para incentivar vocês e para mexer um pouco com essa zona de conforto, porque vocês têm capacidade total e suficiente para, até o final da nossa disciplina, entregar uma versão muito boa de cada uma das pesquisas que vocês querem elaborar, até porque a impressão que eu tive já foi a melhor possível, ok? Então, a ausência desses detalhes, eu coloquei algumas recomendações para cada um de vocês. Leiam, façam ponderações, argumentem com o orientador. O que vocês acharem pertinente, façam alguma correção. Se não, também vocês podem desconsiderar, até porque muitas coisas que eu coloquei, elas não estão baseadas em uma leitura tão profunda como vocês estão fazendo. Então, talvez, quando eu tiver a oportunidade de ouvir vocês apresentarem o projeto de pesquisa, eu tenha ainda mais condições para dar uma contribuição para essa evolução. Em relação aos procedimentos para a coleta de dados, existe mais ou menos esse roteiro. Todas as etapas e fases da pesquisa.
Então, primeiro, a gente tem que pedir contato e autorização em algum lugar e para alguém para realizar essa pesquisa, né? Então, é o primeiro passo, é a anuência, é a autorização para que a gente possa se deslocar ou para que a gente possa realizar essa pesquisa, nem que seja em uma plataforma da web, né? Então, a gente tem trâmites éticos que são necessários. Depois, a gente precisa selecionar os participantes. A gente precisa, primeiro, divulgar a pesquisa, explicar os procedimentos, né, incluindo riscos e benefícios, os objetivos dessa pesquisa. Só depois disso, as pessoas irão tomar a decisão se vão ou não participar como voluntários a partir da autorização por escrito, tá? Não é de forma oral, é por escrito em um TCLE. Se a pesquisa for elaborada em uma plataforma, em um formulário eletrônico, ou seja, em uma plataforma da web, vocês podem colocar como uma das primeiras questões o termo de consentimento livre e esclarecido. Então, vocês vão colocar lá e essas pessoas, antes de responder qualquer pergunta, elas deverão dar esse consentimento, sinalizar positivamente que querem participar por meio dessa pergunta obrigatória, que é o termo de consentimento livre e esclarecido. Depois disso, vocês irão fazer o agendamento para coletar os dados, informar ou combinar dia e horário, e o local também deve ser preparado para essa coleta de dados, e, na sequência, vocês irão efetivamente coletar essas informações, seja por meio de realização de entrevistas, de aplicação de questionários, de elaboração de testes e medidas, né, de coletas de testes e medidas. Então, todo esse ritual para a coleta de dados deve ser explicado. Quem vai utilizar em um estudo experimental um protocolo, onde as pessoas irão passar por uma determinada rotina, isso também deve estar contido nesse item de procedimentos para a coleta de dados. Outros erros comuns, pessoal. Formatação, a linguagem informal, é uma linguagem muito pessoal. Então, vocês estão lidando com um documento científico, então a gente utiliza de uma linguagem mais formal, mais técnica, ok? Erro no tempo verbal. Algumas pessoas utilizaram um tempo verbal inadequado, como se já tivesse feito a coleta de dados. Então, não é foi nem foram, é será. Então, o projeto, ele traz uma linguagem de estrutura para algo que será implementado no futuro ou mais adiante. Então, o tempo verbal, vocês precisam, quem incorreu nesse erro, precisa ajustar. A ausência da descrição de riscos e benefícios nos aspectos éticos é uma importante informação, ok? A questão da análise dos dados também, alguns deixaram em branco, outros fizeram de uma forma que não está muito adequada, então eu coloquei algumas recomendações, ok? Em relação ao orçamento, os orçamentos, eles são hipotéticos, mas, na verdade, eles devem trazer, sim, uma série de equipamentos, de acessórios, de coisas que serão utilizadas na pesquisa. Definam um cronograma de atividades, porque, na versão final, para o Comitê de Ética, eles irão estar atentos a esses elementos que são importantíssimos, ok? Outras questões que ficaram ausentes para alguns rascunhos foi os resultados esperados, ou estavam muito vagos, ou estavam muito confusos no estilo de redação, ou não apresentaram a aplicação prática daquele resultado, ok? Então, e teve aqueles que não fizeram. Então, esses que não fizeram, foi lamentável, porque perderam na íntegra um ponto aí, que era um indicador obrigatório, né, do nosso projeto de pesquisa. E, por fim, também a ausência dos anexos e apêndices. Só um detalhe. Para os projetos de pesquisa de revisão sistemática e integrativa, estudos apenas teóricos, não houve a necessidade de formular
os apêndices, certidão do DEF, termo de consentimento livre e esclarecido e termo de consentimento para a coleta de dados, ok? No entanto, o termo de comprometimento do orientador era o documento obrigatório para vocês. Então, a gente finaliza as correções do rascunho do projeto referente à primeira avaliação da aprendizagem de seminário de monografia 1. Eu desejo, então, para vocês que vocês façam as leituras necessárias para que a gente possa continuar aperfeiçoando essa obra chamada Projeto de Pesquisa. E, por fim, só desejar um final de semana excelente. Se cuidem,